Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e eu já vou deixar a vinheta rodando para vocês verem, né, do que se trata o vídeo de hoje. Deixei aí, né, a vinheta para vocês, então já dá para vocês verem, né, do que se trata. A gente fez uma collab entre amigas, né, do tapete Mi, que é lá do canal da Tâmara, TK Crochê, e a gente, né, confeccionou esse modelo por aqui. Teve menina que confeccionou apenas uma peça, eu preferi confeccionar um jogo de banheiro, né, porque uma peça sozinha não sai por aqui. Parte da peixe até que sai, mas eu queria fazer um jogo de banheiro e ficou simplesmente lindo. E está participando, né, aí na collab, eu mais 4 meninas, que a collab tem um total de 5 pessoas, né? Então está eu, a Tâmara, a Dieme, a Rafaela e a G. Nós 5 estamos participando, né? Fizemos juntas essa collab do modelo de tapete Mi, né? Que a Tâmara fez, né? Colocou esse nome, né, para homenagear a Michelle, do canal Michelle Mesquita. Então, eu amei confeccionar, ainda não tinha produzido esse modelo, né, dela. Inclusive, falhei com uma amiga, né, demorei demais para produzir, mas agora eu produzi, com certeza virá mais peças nesse modelo, porque eu achei que ficou muito linda. Passadeira eu não sei se eu faria aqui, talvez a cliente pedisse, porque eu acho que fica muito comprido para uma flor só, né? Eu acho que ficaria legal se fosse uma flor em cada lado, como o tapete Helena que tem no canal dela. Então, pra jogo de banheiro eu achei que ficou perfeito. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui antes de virar a câmera. Olha só como que ficou. Esse daqui foi um dos tapetes. Olha, eu não fiz tapete menor, fiz 2 tapetes no tamanho normal e a tampa do vaso. O outro tapete e a tampa do vaso. Eu vou virar a câmera e vocês vão ver mais detalhes, né, dos tapetes, sobre as cores que eu utilizei, modificação que eu fiz, tamanho que ficou, mas mostrei aqui só pra vocês terem uma ideia de como que ficou. E isso não se trata de uma hashtag, é uma collab mesmo, onde nós fizemos, né, gravamos apenas um vídeo fazendo esse determinado modelo. De repente, né, virar um projeto pela frente, onde que as meninas vão fazer mais collabs assim, né, porque é bem legal, porque quando a gente posta um vídeo, automaticamente lá já aparece, né, o canal da 5, pra quem não for inscrito já se entrar, né, inscrever, inclusive do lado do meu nome aí, vai ter, né, a fotinha da 5, das outras 4 meninas, e se vocês não forem inscritos no canal delas, é só vocês entrarem que vocês já conseguem se inscrever. E também convido vocês a assistirem o vídeo delas, né, dessa collab, ver as peças que elas fizeram. Eu já assisti o da DM, né, porque eu tô gravando esse vídeo hoje mesmo. E das outras meninas eu ainda vou entrar pra poder estar assistindo. Então vocês também entrem lá no canal delas pra vocês verem as lindezas que elas produziram. E fique aqui até o final do vídeo, ver todas as informações que eu dei no vídeo, né, pra você também confeccionar sua peça aí. Mas também vai lá assistir a videoaula lá no canal da Tâmara, que eu tenho certeza que vocês vão amar reproduzir essa peça por aí. Eu já quero fazer de outras cores, em tom de amarelo, que eu sei que vai ficar muito lindo, porque não tem como dar errado, gente. Tem modelo que não tem como dar errado, e esse modelo ficou bem assentadinho, não tem erro, não tem segredo, é muito fácil para vocês reproduzirem por aí. Então eu vou virar a câmera e vocês já vêm conferir todas as informações desse jogo de banheiro. Virei aqui então a câmera para estar mostrando para vocês o resultado que ficou. O nosso tapete, né? Olhando assim, parece até que eu utilizei aqui um amarelo bebê, mas não é o cru, que ele tá bem amarelinho, e combinando aqui com o rosa, parece que ele ficou mais amarelado ainda. Mas esse foi o resultado do nosso tapete. Eu fiz então esse jogo de banheiro e anotei também tudo que eu gastei aqui de material. De cada cor, de cada carreira, tem tudo anotado, para caso você queira usar alguma sobrinha, né, ter essa possibilidade de você saber se dá certo ou não a quantidade que você tem aí. Eu vou estar passando
cada um, então, quanto eu gastei. E a quantidade que eu vou estar passando do material é do jogo completo, das 3 peças. Não somei separado de cada peça, somei para o jogo todo quanto eu gastei de cada cor. Aqui na nossa base, eu utilizei para fazer as 3 florzinhas, né, que eu utilizei aqui o flor da Barroco para fazer a florzinha. O multicolor eu utilizei o verde folha da Barroco também e coloquei uma pérola em cada um. Mas o peso que ficou das 3 flores juntas foi de 45 gramas de material. Essa base aqui do meio, que eu chamo, né, de base central, eu gastei nos 3 51 gramas de cru. Essa carreirinha aqui, que é um nude, né? Não é um bege, é um nude, ele é rosado. Ele é lá da LM Barbantes. Ele eu gastei 32 gramas nas 3 peças. A base do cru, que eu fiz aqui, 7 carreiras, né? E na tampa do vaso, eu fiz menos, eu diminuí. Aqui eu fiz 5 carreiras do cru na base da tampa do vaso, que ficou, então, utilizei um total de 316 gramas. E nessas 2 carreirinhas do rosa, que cada peça eu fiz as 2 carreirinhas, eu utilizei 127 gramas de material. Essa carreirinha aqui do bege, a primeira, eu utilizei nas 3 peças 66 gramas, bege não, né, do nude. A carreirinha do cru ficou por 69 gramas e a carreirinha do bege novamente ficou com 72 gramas. Aqui na parte do bico, que são essas 2 carreiras aqui, eu gastei 160 gramas de material e o picô, né, que é no rosa, eu utilizei 126 gramas. Então, no total de material cru, eu gastei 596 gramas nesse jogo de banheiro. Do nude eu gastei 170 gramas e do rosa bebê eu gastei 253 gramas. O nosso jogo de banheiro ficou pesando um total de 1,64 kg. E esse foi o resultado dele. Eu vou passar para vocês aqui qual foi a modificação que eu fiz, né? Nos tapetes eu fiz igual a videoaula. A questão aqui dessa base do meio, né? A quantidade de carreirinhas. A quantidade de carreiras de aumento também eu fiz a mesma coisa. A única coisa de diferente no tapete foi aqui, na carreira de bloquinho, né? Que na videoaula ela faz 2 bloquinhos em cima de cada hélice, aqui, né? Da parte oval. Eu fiz 3 bloquinhos de 3 pontos altos em cima de cada hélice. Eu aumentei um bloquinho em cada hélice, então, para ele não ficar emborcado, porque o meu ponto ele é maior. E aí, se eu fizesse com apenas 2 bloquinhos em cima de cada hélice, ele ficaria uma bacia, né, assim pra cima. Então, para ficar bem assentadinho, eu precisei estar fazendo esse aumento e deu certinho, né, a quantidade de bloquinho, porque precisa de ser bloquinho par. E mesmo com o aumento aqui, um em cada hélice, ficou, então, par e não atrapalhou na hora do bico. Então, a diferença que eu fiz foi essa, um aumento, um bloquinho a mais em cada hélice. E também aqui eu fiz pegando a alcinha do ponto alto só de trás, na hora que eu fiz essa mudança de cor, do cru pro rosa, eu peguei só a alcinha de trás para dar esse relevo. E aqui também, quando eu fui fazer os bloquinhos, eu fiz pegando só a alcinha de trás. Quando foi aqui nas correntinhas, eu fiz pegando também, entrando na correntinha, para dar esse destaque, né? Olha, aqui na lateral também eu fiz pegando, e aí deu esse diferencial. Agora, do resto, foi a mesma coisa. Aqui no bico eu fiz o ponto alto duplo, fiz aqui o picôzinho do meio maior, né, pra ficar esse destaque. Só que pra dar mais diferença, eu tinha que ter feito aqui com 5 correntinhas. Essas aqui eu fiz com 2 correntinhas e o do meio eu fiz com 4. Aí não deu tanta diferença assim não, mas pelo menos não ficou aquele picô reto, né? Deu um diferencial, mesmo que pouco aqui. E essa foi a diferença, então, do tapete que eu fiz da videoaula aqui. Agora eu vou falar da tampa do vaso, que também eu tive que adaptar. Aqui eu diminuí desde a base
como tá com a redinha amarradinha, aí tem que dar uma puxadinha. Mas aqui eu modifiquei a base do meio. Aqui na videoaula, ela fazia com um total de 14 carreirinhas de bloquinho aqui. E eu fiz só com 10. Então, eu tirei 4 carreiras aí, que seria aproximadamente uma flor, né? Se fosse os squares aqui de flor apenas, ia tirar uma flor. Então, eu tirei 4 carreirinhas aqui. Na carreira de aumento, como eu já tinha falado, né? Eu tirei 2 carreiras, porque aqui eu fiz só com 5 carreiras de aumento. E na videoaula era com 7. Então, ficou aqui com 5 carreiras. E do restante eu fiz normal. A outra carreirinha de aumento no rosa, né? Aí, quando eu vim fazendo os bloquinhos, eu já fiz a minha mudança. Aqui ficou repuxado e agora que eu tô vendo. Mas deixa eu mostrar do outro lado. Aqui, quando eu fui fazer a carreira de bloquinho, eu também tive que adaptar. Eu fiz igual o tapete, né? Pegando aqui por trás pra ficar esse relevo, também nas cores. E aqui eu fiz apenas 2 bloquinhos em cima de cada hélice. Eu não fiz igual no tapete, que eu coloquei 3. Eu coloquei apenas 2 carreirinhas em cada hélice, olha. E deu também certinho no bico, eu não precisei adaptar, colocar um bloquinho a mais, um bloquinho a menos. Na quantidade que eu fiz aqui, 2 bloquinhos em cima de cada hélice, deu certinho pro bico. E aí foi essa a adaptação que eu fiz, então, na tampa do vaso. Caso alguém aí queira fazer, né, foi essa adaptação que eu fiz dessa diminuição. E ainda eu achei que ficou bem grande. Essa tampa do vaso, ela ficou com 63 centímetros de comprimento. E de largura, eu acredito que foi 44. Deixa eu olhar aqui, tentar, né, com a mão só. Mas foi, gente, é porque ela acaba repuxando um pouquinho a fita, mas 45 para 46 centímetros de largura. E de comprimento com 63 centímetros que eu já tinha medido. E eu achei que ela ficou um pouquinho comprida ainda. Só que eu faria do mesmo jeito, eu não removeria mais uma carreira, porque senão ia ficar muito estreito. Porque ela ficou comprida um pouquinho a mais, porém de largura ela ficou a conta. Se eu tirar mais uma carreira de aumento aqui, ela ia ficar muito estreita e não ia tampar a tampa do vaso direito. Então, eu repetiria novamente do mesmo jeito e com certeza vou fazer, porque eu gostei muito de fazer esse modelo. Achei que ficou muito delicado, essa combinação mesmo ficou muito fofa. E acabando eu não falei as cores que eu utilizei aqui, né, no restante do tapete, só falei o da flor. Mas esse cru aqui, ele é da Criativa, e como vocês podem ver, né, que eu disse, ele tá bem amarelinho. Esse aqui também eu falei, né, que ele é da LM Barbantes. Agora, a cor exata, eu não vou saber falar pra vocês se é o caramelo, mas ele é um nudezinho, assim, bem rosado. Aqui, né, o cru da Criativa. Esse rosa bebê aqui, ele é o rosa bebê da Eco Brasil. E foi isso, né, essas 3 cores aqui que eu utilizei. A pérola, eu não sei a numeração que ela é. E também coloquei pérola aqui no fio de amarrar aqui, ó. Eu coloquei uma pérola em cada pontinha das correntinhas. Essa redinha que eu fiz aqui, ela é tradicional, eu não fiz a redinha colmeia. Ela é tradicional mesmo, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu comecei com 10 correntinhas, diminuí para 8, aqui eu fiz com 7. Aí aqui eu já diminuí para 5, aí aqui 4, 3 e 2. Eu acho que foi isso mesmo. 4, 3 e 2. E fiz aqui dentro ponto alto. Fui intercalando, né, pra não ficar repuxado e nem muito largo. Teve bloquinho aqui que eu coloquei 3 pontos altos dentro, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. E fui intercalando. Em um bloquinho eu coloquei 2, em um 3, em um 2 ponto baixo, no outro 3 ponto baixo. E aí depois fiz as correntinhas, fiz 40 correntinhas pra fazer essa amarração aqui. E foi esse o resultado, então. Os tapetes, o tamanho que eles ficaram bem grandes, gente. Por isso que foi mais difícil pra mim adaptar a tampa do vaso, porque eu tive que terminar os tapetes, né, pra mim saber o que eu precisava diminuir na tampa do vaso. Esses tapetes, talvez se eles descansarem, vão diminuir um pouco, mas um ficou com 77 centímetros de comprimento e o outro ficou com 74 centímetros, então ficou bem grande e de largura também. Vou medir aqui, mais ou menos, né? Quanto que ele ficou.
com 53 centímetros de largura, gente, aproximadamente, né? Porque com a mão só é meio difícil de medir. Mas então, olha só, gente, que delicadeza que ficou esses tapetes, muito fofinho. E foi esse tamanho que ficou bem grande, né? A Tâmara, na videoaula dela, se eu não me engano, ficou com 65 centímetros. Eu achei que o meu chegaria a uns 70, porque o ponto dela é mais... ele é menor, né? E o meu é mais folgado. Então, achei que chegaria ali 70 centímetros, mas ficou com bem grande. Com 10 centímetros, mais ou menos, a mais, né? Mas eu gosto de tapete grande. Eu sempre falo que eu gosto de tapete grande, porque tanto pra mim, eu gosto, como as clientes também gostam de tapete grande. Eu acredito que quando a pessoa gosta de tapete menor, ela vai me pedir um tapete menor. Pra mim, o tapete tem que ser assim, 70 centímetros pra cima. Então, eu amei o resultado, eu não diminuiria a carreira, eu faria exatamente dessa forma. Só diminuiria mesmo se a cliente pedisse, né? E eu achei que ficou muito delicado. O tapete já é um modelo delicado. E essas cores que eu utilizei aqui também deu todo esse charme nele. Então, foi esse o meu jogo de banheiro. Eu ainda não sei, né, qual o valor que eu vou colocar. Se eu vou colocar o valor normal, né, ainda tenho que calcular aí o gasto que eu gastei de material nele. E o tempo eu não calculei, gente. Mas ele é bem rápido de fazer, bem simples assim, né. É um tapete muito fácil de fazer. Vocês podem assistir a videoaula dela, né, que vocês vão ver que ele é bem facinho de fazer. Só carreiras de aumento, aqui só os bloquinhos, né, esse bico, né, ele é bem simples de fazer, e dá todo esse charme, né, apesar de ser simples, ficou muito lindo, e vale muito a pena vocês assistirem a videoaula e reproduzir aí no ateliê de vocês. Aqui, né, se vocês quiserem mudar, de repente, não gosta de fazer essa flor catavento, vocês podem fazer uma flor rasteira, né, que vai também ficar lindo, mas eu acredito que assim, com essa flor catavento, ela dá um charme, né, a mais. Colocando a pérola, então, fica literalmente uma delicadeza. Outra dica, se vocês não gostarem de usar pérola, coloca o miolinho da flor amarelo. Pode ser multicolor ou pode ser um amarelo liso mesmo. E aí não precisa de vocês colocarem pérola. Mas então, foi esse o resultado da minha produção. Eu amei participar dessa collab, né? Eu fiz de última hora, mas deu tudo certo. Se vocês quiserem fazer em um dia, quem é mais ágil aí consegue estar fazendo esse jogo de banheiro num dia. Se vocês não pararem muito, pegar, sentar e fazer, tenho certeza que vocês conseguem fazer num dia. Eu não fiz porque eu não fiz isso, né, de sentar e parar só pra fazer ele. Mas é muito rápido de fazer, bem simples, né, como é só uma florzinha, não dá aquele trabalho de 3 flores, né, porque a flor em si demora pra gente fazer. Mas, então, foi isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo de banheiro, dessa combinação de cor. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!